Olá, esta é a correção da questão 138 do caderno azul do Enem de 2022. O tema dessa questão é mediana. Antes de iniciar a aula, gostaria que você curtisse, compartilhasse, aí se inscrevesse no canal, caso não for inscrito, para acompanhar as postagens aí das correções do caderno azul do Enem de 2022. Bom, a questão diz o seguinte, ó. O gráfico apresenta os totais de receitas e despesas. Então aqui nós temos receita e despesa. Só para lembrar, receita é o quanto que uma determinada empresa está faturando, despesa é o quanto que ela está gastando, tá? Em uma empresa, expresso em milhões de reais. No decorrer dos meses de um determinado ano, a empresa obtém lucro, isso aqui é importante, que ele vai pedir sobre isso, obtém lucro entre a diferença, ou seja, subtração, certo? Entre a receita e a despesa. É positiva e tem prejuízo quando a diferença é negativa, né? Então nós vamos analisar, no caso, o lucro, quando o saldo de determinado mês aqui que a gente vai ler o gráfico for positivo, for um saldo positivo. E aí quer saber o seguinte: qual é a mediana em milhão de reais dos valores dos lucros apurados pela empresa neste ano? Bom, então foi bem claro o texto, nós vamos olhar só o que deu lucro, tá? Onde que a receita, aqui está a legenda no gráfico, a receita é a parte mais escura e a despesa a parte mais clara. Então, onde a receita for maior do que as despesas, ele vai ter lucro, tá? Então, em janeiro, quanto foi o lucro? Ó, 6 e 3, certo? Então, a diferença entre os dois é 3. Então, vou pôr aqui o 3. Em fevereiro não teve lucro, teve prejuízo, então a gente não vai considerar essa daqui. Março teve lucro de quanto? 3 para 2, a diferença é 1. Abril não, certo? Abril não. Maio teve, que é de 6 para 1, 5, tá? Então nós vamos colocar aqui 5. Julho também teve 3 milhão aqui, né? Milhão, certo? E deixa eu arrumar esse 3 aqui que ficou meio deformado. Isso. Ficou pior, mas tudo bem. 6 e 4 é 2, a diferença, tá? 2 aqui, né? Depois nós temos aqui agosto, nós vamos considerar porque teve prejuízo. E em setembro, de 7 para 3 é 4 em setembro, tá? Outubro teve prejuízo, então nós não vamos considerar. Novembro, de 8 para 7, a diferença é 1, certo? E de dezembro, de 6 para 2, a diferença é 4. Então, dos meses que sobrou, a gente excluiu 4, sobrou 8 meses, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte: primeiro vamos organizar as informações em ordem crescente, pode ser decrescente, mas geralmente a gente faz em ordem crescente. Então o número 1, ele aparece 2 vezes, tá? Então aqui, ó, de novembro e de março. Eu gosto de ir riscando para a gente não esquecer nenhum. O número 2 só aparece uma vez, tá? O número 3, ele aparece 2 vezes aqui, tá? Então vamos colocar aqui. O número 4 aparece 2 vezes e o número 5 uma única vez só, certo? Então aqui nós temos a organização em ordem crescente, chamada de rol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? E aí o que nós vamos fazer? Para encontrar a mediana, a gente vai ter que encontrar um número que separa esses dois grupos, o grupo aí de elementos na mesma quantidade. Ou seja, se nós temos uma quantidade par, nós vamos ter que achar o número que se encontra aqui no meio desses dois termos centrais, tá? E aí, para a gente achar esse número, a gente vai fazer a média, bem tranquilo de fazer aqui. Então vai ser o que? 3 mais 3, como são dois números, eu divido por 2 aqui, certo? 3 mais 3 é igual a 6, 6 dividido por 2 vai dar o próprio 3. Ou seja, a mediana
o número que está aqui no meio, que divide o grupo em 2 grupos iguais de elementos. Então fica 4 antes e 4 depois, que é a alternativa D, tá bom? Então é isso, a gente se vê na próxima aula. Até!